uma anedota muito interessante que é qual é que é a sobremesa favorita dos trabalhadores da ETAR? Já me estou a rir, ainda não sei. Não sabem? Não, conta lá. Pera, é o bolo de feijão? Ou lá o que é que é? Não. É tarte. Isso é uma piada tão má, mano. Yeah. Eu lembro-me sempre disso quando se fala de ETARs. Isso é uma piada tão má, É pá. daquelas tão secas que são boas. Funcionou. Funcionou. É preciso dar sempre altas expectativas. É verdade. E depois sair isto. É verdade. Então, qual é que é a vossa opinião sobre a religião? Bom, posso começar eu então. Como vocês sabem, para mim a religião é simplesmente uma forma de controlar as massas. Acho que é fácil das pessoas serem religiosas porque é uma forma mais fácil de viver a vida, porque se tu achares que existe uma vida depois da morte e que há alguém que está a olhar por ti, podes te sentir mais reconfortado por isso. Mas para mim é mais difícil conceber que exista um Deus do que simplesmente as coisas apareceram do nada. Porque acho que no fundo acreditar no Big Bang e que as coisas apareceram do Big Bang sem influência de um Deus é para mim mais fácil, porque se existir um Deus existe ainda uma camada superior de complexidade, que é porque é que existe o Deus. Mas tu aí falaste de Deus essencialmente como um aspecto criador, praticamente. O que não é necessariamente a única forma dele existir. Ou seja, poderia existir no mundo um Deus que não fosse um criador, mas que fosse, sei lá, uma espécie de tipo que está a vigiar tudo e está a garantir que tu vais lá para um sítio divino e tudo mais. Ou que te dá simplesmente um conforto durante a vida e apoio durante a vida, e há aquelas pessoas que acham que se rezarem têm uma vida melhor, não é? Certo. Não é necessariamente o conceito do Deus Criador que entra aí. Esse conceito também é absurdo para ti, suponho. Para mim, pelo menos, é absurdo. Sim, é absurdo, sim, mas eu acho que não faz muito sentido. Ou para mim faz parte da definição de Deus ser um Deus criador. Ok. Porque senão é simplesmente uma entidade poderosa, não é um Deus, digo eu. Mas pode ser simplesmente um Deus criador no sentido em que foi ele que fez com que o Big Bang tenha acontecido. Certo. E depois não tenha tido mais influência nenhuma a partir daí. Certo. Mas aí, lá está, como eu estava a dizer, acho que estás simplesmente a acrescentar uma camada superior de complexidade que é desnecessária. Não sei. Isso parece-me, sinceramente, a versão de Deus mais chata e aborrecida que existe. Que é o bom, foi Deus que meteu as coisas a funcionar e depois não fez mais nada e na prática, pronto, estamos sozinhos. Sim, é um só bocado para mais explicar aborrecido. que, pronto, foi assim que começou. Isso faz-me pensar que, por exemplo, se nós existirmos num universo simulado, se formos uma simulação, no fundo seria esse o tipo de Deus, se lhe quiseres chamar assim, que existiria. Seriam as pessoas que teriam criado a simulação. E achas que se tivessem criado a simulação tinham total bem controlo sobre o que iria acontecer no futuro? Ou teria sido um acaso? Ou achas que isso não é relevante? Não, eu acho que sendo uma simulação, o mais provável para mim seria ser uma simulação científica, digo eu. Portanto, apesar de que, bom, sendo uma simulação científica, o que eu diria é que teriam definidos uns parâmetros logo ao início e que depois se deixaria correr a simulação para ver os resultados no final, da mesma forma que nós fazemos com simulações agora. Também poderia ser uma simulação, tipo um projeto pessoal, ou uma coisa mais artística, ou o que quer que seja, em que aí, ok, aceito que se pudesse ter mais algum controle, mas suponho que isso seja um bocado mais esotérico e talvez mais improvável, não sei. Já estou a imaginar o Pedrote a ir para a escola
universitária a apresentar o seu projeto. Chama-se Universo, a História dos Terráqueos. Yeah. História dos Terráqueos e como achavam que eu era um deus que fazia o sol nascer. Então, e tu, Jajam? Não sei, por acaso, eu não sei muito bem qual é que é a tua relação com a religião. Do estilo ao longo dos tempos, por exemplo. Por acaso acho que não. Acho que nunca tive crenças desse género. Apesar de terem tentado com que eu tivesse desde cedo a ir à catequese e... Ias à catequese? Certo, fui durante um ano. Os meus pais ainda tentaram durante um ano. E depois desse ano foi basicamente não vale a pena, pá, isto não me enganam com isto. Sério? Com que idade? Foi na primeira classe, algures na primeira classe. Deve ter sido mesmo no início. Talvez tenha começado as aulas e depois logo no primeiro ano e a catequese fui eu e o meu irmão e nenhum de nós ficou convencido. Apesar de ser bastante comum até então na minha família, julgou. Ser religioso? Sim. Quão religioso? É o religioso. Não cumpro basicamente as regras da religião em si, mas sou boa pessoa. Quer dizer, há pessoas que rezam. Católicos não praticantes. Certo. Há pessoas que rezam. E ajuda ao próximo. Sim, mas não, tipo, vão à missa muito raramente, coisas assim desse género. Uhum. Mas eu sinceramente sempre tive a impressão de que era tudo um pouco balelas. E isso da prática de religião que vias na tua família em particular, não é? Mas alguma vez, quando é que na tua vida começaste a pensar mais seriamente na questão de Deus ou de uma entidade que vigia? Porque é evidente que a religião convencional é essencialmente um conjunto de balelas. Eu acho que isso é um bocado inegável hoje em dia. Acho que a pessoa que segue a religião tradicional, tendo sido educada nos últimos anos, é mesmo só porque se está a agarrar a qualquer coisa, porque lá no fundo acho muito complicado que alguém com 2 dedos de testa não perceba que a farsa que é a religião organizada como um todo. Por isso é que eu, quando falo de religião, falo sempre um pouco mais do conceito abstrato, da crença num Deus ou de um certo propósito superior da vida, ou quase uma existência de um bem e mal universal. Certo. E tinha-te perguntado quando é que tu pensaste alguma vez pela primeira vez nestes assuntos assim mais profundos. Acho que deve ter sido ainda bastante novo. Agora não sei precisar de grandes idades, mas não sei se a ideia do ser criador, não sei, há qualquer coisa ali que não me parece fazer grande sentido. No meu caso, eu também andei na catequese, já não sei propriamente quanto tempo, mas ainda deve ser algum, porque eu tenho a primeira comunhão. Epa, ok, não sabia. Isso é muito mais do não que eu. Não sabia. Sim, porque eu andei num colégio privado que era religioso, portanto, desde o infantário até ao 4º ano. E eu na altura ia, mas eu não me recordo nunca de acreditar propriamente. Era sempre uma espécie de obrigação. Para mim aquilo nunca fez muito sentido. Em particular, uma das coisas que me incomodava e continua a incomodar e que acho que não faz sentido nenhum é o caráter, como é que eu hei de dizer? Punitivo? Sim, é um pouco, não é tanto punitivo, mas autorrecriminatório. Toda a gente é pecadora. Jesus sacrificou-se por nós porque todos somos pecadores, todos pecamos e não podes fazer estas coisas porque Deus não quer. E ensinar isto a criancinhas, tipo, com imagens de Jesus crucificado. Sim, acho isso que é horrível. Absolutamente mórbido. Mas pronto, neste caso estou a falar da nossa religião mais comum aqui, que é a religião católica. Certo. Isso no fundo só me faz virar a cabeça é aquele sketch do Gato Fedorento, em que basicamente quem está a ser introduzido à religião só pensa mas o que é que eu fiz? Mas o que é que eu fiz? Exatamente. Pois eu também tenho essencialmente essa opinião, mas um bocado mais violento. Eu não sei o que é que me aconteceu na vida, mas eu odeio completamente o conceito de religião. E eu não sei porquê.
Mas tu não andaste na catequese? Eu estive durante um ano voluntariamente na catequese, para aí no meu 5º, 6º ano, não tenho a certeza. Define voluntariamente. Foste tu que pediste? Foi literalmente eu que pedi e já não sei dizer porquê. Eu lembro-me do momento em que pedi, em que estava a tomar banho, e decidi, epá e tal, então, mas eu não podia ir. Eu tenho ideia que deve ter sido porque tinha amigos que estavam lá, e então achei que era uma coisa interessante experimentar para ter mais alguma coisa em comum com os meus amigos da altura. E lembro-me de andar lá, e lembro-me muito bem de algumas coisas lá e de gostar de falar, mas foi uma experiência só de um anito. Mas achavas que estavas a perder alguma coisa e não ir, e os teus amigos querias ver o que é que faltava aí? Não me lembro mesmo. Eu achei que se calhar era uma oportunidade de estar mais tempo com eles, coisa que não acabou por ser, mas lembro-me que aquilo foi muito confuso para mim, porque as coisas que se diziam eram ditas como se fossem factos e como se fossem coisas verdadeiras ou comportamentos que eu deveria ter, nunca de forma agressiva, sempre de forma bastante amigável. Mas lembro-me de causar um conflito bastante grande, porque não me fazia muito sentido. Tipo, houve uma vez, nunca mais me esqueço, em que fizemos umas cruzes de cartão, ou de cartolina, ou assim uma coisa, a minha era azul, pronto. E diziam-me que eu tinha de ir para casa, e depois antes de ir dormir, tinha de beijar a cruz, e tinha de dizer não sei o que do Pai Nosso, e não sei o que disto e daquilo. Pá, eu fazia isso, mas sentia-me sempre um bocado... Epá, isto é um bocado estúpido, então... Porquê? Vão-me acontecer coisas boas, então epá, vou começar, mas é a pedir aqui rios de dinheiro. Pai Nosso, estás no céu, dai-me aí rios de dinheiro. Pá, isto não fazia muito sentido. E... Jesus, isso faz-me lembrar um episódio caricato. Então, conta lá. Basicamente, eu sempre que ia à catequese e era forçado a estar perante esses assuntos, nunca me convencia, então estava sempre com uma conversa interior enquanto estava nas aulas a pensar, mas porque é que estás a dizer isto? Isto não faz sentido, mas isto é claramente errado, ou coisas do género. Isso é mais forte. O que não me impediu, a mim e ao meu irmão, de tentar fazer, agora como disseste, pedir dinheiro. Claro. Claro. Eu e o meu irmão, uma vez, quando éramos miúdos, eu lembro-me que tínhamos acho que tínhamos visto uma reportagem sobre qualquer coisa assim em Fátima, em que tem lá, eu nunca fui a Fátima, mas segundo me lembro havia lá uma espécie de faixa em que as pessoas iam de joelhos uma certa distância, pronto, para pagar as promessas. Exatamente, pagar as suas promessas, é isso mesmo. E eu e o meu irmão, nenhum de nós acreditava nisso, mas se há tanta gente a fazer isso, claramente isto deve servir para alguma coisa. E o que decidimos fazer foi, então vamos pedir dinheiro, não é? E vamos andar de joelhos. Mas aqui em casa, porque senão aqui em casa é mais conveniente. Mas depois de andarmos ali um tempo de joelhos, pensámos, bom, mas isto não é castigo nenhum, isto não custa nada, andarmos aqui de joelhos, não tem que ser uma coisa mais difícil. Então decidimos acrescentar uns obstáculos. E o único obstáculo que nós conseguimos encontrar foi uma embalagem de grão seco. E aquilo é rijo. E espalhámos aquilo no chão e andámos ali um bocado de joelhos sobre o grão rijo. E aí sim aquilo já custava. Mas infelizmente não veio nenhum dinheiro, só veio depois a minha mãe ou ao meu pai a dizer: mas o que é que estão a fazer com a comida no chão? Estão a estragar isto tudo. Portanto, foi basicamente isto. A pista de obstáculos religiosa com JJ, meu irmão. O rally de grão rijo, não é? Ali aos círculos, mas não. Eu acho que Legos tinham sido uma boa... Eu por acaso tive muito poucos Legos e acho que na altura ainda não deveria ter, mas lá está, isso foi tudo feito na base do bom, as outras pessoas fazem, isto deve fazer algum sentido, não é? Ou melhor, não é deve fazer algum sentido, é vamos tentar a nossa sorte à mesma. Pode ser que sim. Gostava só de fazer ver que vocês dois são extremamente capitalistas, porque a primeira coisa que vocês pedem claro. É dinheiro. Quero rios de dinheiro. Claro, então, rios de dinheiro, tipo esta cruz azul que ainda por cima... Não é assim tão fácil. Pá, e havia outra coisa que me fazia confusão, que era, porque é que uma cruz azul feita de cartão que eu fiz tem uma espécie de poder místico,
Tipo, então para que é que andam aí a vender aquelas cruzes todas feitas de madeira, todas decoradas? Façam, mas é umas cruzes de cartão. Eu sei que isto não faz sentido nenhum em termos religiosos, por causa do simbolismo e ligação e mais não sei o quê. Mas eu lembro-me que estas coisas todas me incomodavam quando era mais novo. Apesar de não ser tanto como isso que estavas a dizer Jam, de epá, isto é mesmo tudo errado. Porque eu acho que na altura, pá, eu percebia-me que aquilo não fazia sentido. Quanto mais estava lá, mais eu percebia, epá, estou para aqui basicamente a vomitar umas sessões de história que não fazem sentido nenhum. As conversas de Jesus isto, e foi aqui, e foi ali. Mas já nem me lembro bem porque é que saí. Acho que foi do mesmo modo que achei que era fixe ir para lá. Achei também que era fixe sair porque tinha mais que fazer e estava a perder tempo. E era uma seca de caraças ter de decorar o Pai Nosso isto e Pai Nosso aquilo. Quando depois não dava resultado eu nenhum. acho que no fundo se resume mais a isso. Era uma perda de tempo e eu sentia-me frustrado com isso. Exato. Tanto que acho que nunca consegui decorar nenhuma das rezas, nem Pai Nosso, nem Ave Maria, nada. Pois, isso era o que eu ia dizer. Eu aprendi lá tanto que a única coisa que eu sei é a da Ave Maria cheia de graça, tem a pança cheia de massa, era aquilo que se passa. Porque o meu irmão disse isso, já não sei a que propósito, e nem em que altura. E eu decorei isso, mas nem sequer sei a Ave Maria normal, nem... Mas és evidentemente batizado, não é? Sim, sou batizado. Pois, eu Sou também batizado e tenho a primeira comunhão. Uhum. Mas preferia não ter sido batizado. Pois, era disso que eu queria falar. Mas espera aí, já agora, primeira comunhão, o que é que isso implica? A partir daí podes comungar, que é quando na parte da missa a comunhão é quando o padre pega nas hóstias e no vinho e bebe um bocado do vinho que representa o sangue de Jesus e dá a comer as hóstias que representam o corpo de Cristo. Jesus estava cheio de sangue, caralho. Tanto vinho que anda por aí. Fogo. Sim. Mas isso é uma coisa... podes ir lá comer, tipo, que chama-se comer a hóstia, chama-se comungar. E a partir da primeira comunhão podes fazer isso. Podes oferecer às outras pessoas ou podes comer? Não, podes ir lá comer a hóstia. Isso era outra cena, eu lembro perfeitamente. Epá, porque é que estas pessoas estão todas aqui a comer esta coisa? Eu também quero ter o direito de comer esta coisa. Eu lembro-me de ter esse raciocínio. Eu lembro-me de pensar, a única coisa que eu pensei em relação à hóstia era, mas a que é que aquilo sabe? Porque eu também já tinha praticamente a certeza que não queria comer uma na vida. E então eu tinha aquela coisa do, epá, estas pessoas aqui a comer isto, a que é que aquilo sabe? Pá, não perdes nada. Aquilo é tipo uma rodela de cartão que fica extremamente soggy na boca quando metes na boca e tipo parece que se derrete mais ou menos e fica tipo colado ao céu da boca. Não é grande coisa, é tipo pão. É tipo um arrasado de mas, ok, portanto, associas mais aquilo a pão. É porque eu visualmente diria aquilo que parece quase uma espécie de mistura entre batata frita com aquelas coisas de esferovite que vêm nas caixas no correio para evitar que se estrague a mercadoria. Ok. Sim, eu diria mais que é essa última que disseste da esferovite com pão. Ok. Mas pronto, em relação a ser batizado ou não, eu não sou batizado, como já tinha discutido isso contigo que há uns tempos. E lá está, houve a tal viragem que inicialmente chateava-me imenso não ser batizado, porque toda a gente que eu conhecia era batizada, mas eu e o meu irmão não. E porque, lá está, mais outra vez pela via do capitalismo, porque toda a gente tinha padrinhos e ofereciam-lhes coisas. Exato. E eu e o meu irmão não tínhamos nada. E devia ser particularmente chato para o meu irmão, porque a desculpa que davam, os meus pais davam a ele, era, pois, nós íamos batizar-te, mas depois decidimos esperar para que o teu irmão também pudesse ser, e depois acabámos por não batizar ninguém. E agora basicamente, agora já é chato estarmos a batizar-vos, então pronto. Mas, passado algum tempo, essa angústia de não ser batizado deu lugar a yes, ainda bem que não sou batizado, e algum motivo de orgulho, não sei bem porquê também, mas... é que sou capaz de compreender. O que me incomoda é que eu acho que pelo facto de ser batizado sou considerado como um fiel nos números da igreja. Exatamente. Isso é a única coisa que me incomoda, porque o resto estou-me a cagar para o simbolismo todo, tipo, deitar-me um bocado de água na cabeça. Ok, mas a ti incomoda de seres de um número. Eu já tinha falado disto com o J-Jam e a mim também me incomoda imenso ser batizado.
mas mesmo profundamente. Tanto mais que eu já pensei várias vezes em fazer apostasia. Mas eu não faço para já porque não tenho grande pachorra e não ia querer ter de lidar com esse tipo de pessoal. Mas essencialmente porque, mais do que ser um número lá, o que me incomoda é que o meu nome já lá esteve, mesmo que eu vá lá arriscá-lo, ele continua associado à Igreja Católica. E isso deixa-me tão incomodado, tu não tens noção. É quase um ódio visceral que eu tenho ao conceito. Nunca tinha pensado nisso assim, mas de facto Epá, incomoda mesmo. tens uma certa razão. Tudo o que tem a ver com religião me incomoda. Tudo o que envolva, de certo modo, promover um certo tipo de pensamento religioso, um pensamento místico, fantasmagórico, além-mundo, incomoda-me. E eu não sei dizer ao certo porquê. Acho que é porque associo isso a demasiada ignorância, muito provavelmente erradamente. Mas eu por acaso não. A parte da religião consigo ter essa reação do ignorância, isto é parvo, mas se quiseres dizer vamos falar fantasmas, certo? Certo. O conceito em si agrada-me. Agrada tem que medida. O de haver aí coisas assim mais por explicar, e obviamente há também as consequências do fantasmas, quer dizer que morreu, mas se calhar não morreu bem, então se calhar há hipótese para mim. Pois, por isso é que te agrada, vi logo. Mas também se é o clássico fantasma que agora ficas aqui a assombrar as pessoas, quer dizer, também que raio de além-vida é isso, mas também toda aquela, por exemplo, avistamentos de UFOs e OVNIs e coisas desse género. Há sempre uma parte minha que é a parte racional de isso é tudo treta, ou isso foi alguém que baralhou com qualquer coisa e diz logo que é este paranormal e etc. Mas há outra que fica algo excited e que gostaria, no fundo, que isso fosse verdade. Talvez. Porquê é que não te acontece o mesmo com a religião, então? Uma boa pergunta. Quer dizer, gostaria que fosse. Não sei bem se podemos colocar em números a quantidade de vidas que fantasmas e OVNIs já desgraçaram comparado com a religião. Então é um bocado a tua percepção do mal que o conceito traz ao mundo, não é? Ou seja, acreditar em OVNIs ou algo desse género não traz propriamente nenhum mal inerente para ti, mas a religião já trouxe um mal inerente ao mundo, já trouxe mal ao mundo e portanto tu queres que ela deixe de existir de certo modo como uma espécie de punição, porque para além de ser uma coisa tão insensata, ser algo que já causou tanta angústia ao resto do mundo. É um pouco isso, não é? Julgo que sim. E quer dizer, tirando o facto de aparecer aí Jesus Cristo ou algo assim, é um bocadinho difícil provar a religião. Enquanto que, se estivéssemos num sítio qualquer e víssemos de facto fantasmas, ou aterrasse ali um OVNI, se calhar era mais fácil de provar aquilo. Mas é assim, um OVNI não acho que seja uma coisa provavelmente paranormal, não é? Sim, eu também não acho. Claro, eu também não acho. Pode ser, da discussão, pode ser cientificamente. Exato. Um OVNI é uma coisa que voa não identificada, não é necessariamente extraterrestre. Sim, mas mesmo com extraterrestres, não é? Pode ser uma coisa. Isso pode vir a acontecer. Exatamente. Sim, isso parece muito mais plausível do que Jesus Cristo andar por aí e, acima de tudo, fantasmas. No entanto, não consigo deixar de ter uma reação algo visceral quando sou confrontado com algo do género. Por exemplo, eu já vi um OVNI quando era puto e andava no liceu, se não me engano. E estava em casa dos meus pais. E estava na cozinha e estava lá um colega meu. E estávamos à janela da cozinha e era de noite. E agora não sabem como é o local, mas tem uns prédios relativamente baixos, 3, 4 andares. E alguns ali nas nuvens vimos passar assim uma esfera amarelo fluorescente. Certo. Fez assim uma espécie de arco pequeno, apareceu, fez um arco e desapareceu. Nós ficámos um bocado despecados a olhar para aquilo e depois olhámos um para o outro a pensar what the hell, e nessa altura tive medo. O que é isto, mano? Queres ver que
que andam mesmo aqui ETs e vão aterrar já aqui ao lado. Tanto que eu não sei que idade tinha, mas estava provavelmente 7º, 8º ano. E esse amigo meu, na altura, vivia literalmente no prédio em frente a essa janela. E ele depois teve que sair de minha casa e ir para lá. E basicamente ficou acordado em que eu ficava na janela a vê-lo ir para fazer companhia, ou não sei, porque ele também tinha medo de sair na altura e parecíamos malucos. Eu acho que na altura dissemos aos meus pais, vimos um OVNI e pronto, parecíamos automaticamente malucos. E não sei o que é que ele estava à espera, sinceramente, que eu fizesse a partir da janela da cozinha do primeiro andar, mas lá foi ele. E eu, nessa altura, estava com medo. Estava mesmo com medo, de género. O que raia? Qual é que era a idade? 7º, 8º ano, não sei precisar. Isso já é mais sofisticado do que eu estava à espera. Isso era mesmo forte, então. Sim, senhor. Mas agora isto vai ser só eu a falar de episódios que se passaram. Mas força. Aconteceu uma vez, estava na casa dos meus avós, no Alentejo. E o meu avô já tinha morrido. E a casa tinha sido remodelada há pouco tempo. Eu estava sozinho. Estava na cozinha, a ver televisão, qualquer coisa assim. E pronto, depois deu-me para, enquanto a televisão estava para lá ligada, vou andar aqui basicamente a fazer a vistoria à casa. Isto foi uma remodelação grande. E quando cheguei em frente à porta do quarto dos meus pais, que estava aberta, certo, fiquei assim à entrada mesmo, e a cama deles, uma cama de casal, basicamente fez um gesto como se alguém se tivesse sentado assim de lado. Opa, em cima da cama. Andei eu vou. É óbvio que foi essa a primeira coisa que me veio à cabeça. Claro. Tirando a primeira reação de holy shit, o que é isto? Mas depois pensei imediatamente nisso. E, mais uma vez, fiquei com medo. Fiquei com medo porque ainda por cima estava sozinho. Não era de noite. Se tivesse sido de noite, então ia que me dava-me um badagaio, ou não sei. Mas essas coisas, apesar de eu racionalmente... Não, porque aquilo é no resto. Apesar de eu racionalmente rejeitar que isso sejam, de facto, as explicações para os acontecimentos, assustam-me à mesma. É um bocado instintivo, não é? Sim. E então compreendo a parte da religião vir também daí, desse lado em que... Lado instintivo. Sim, em que é a primeira coisa que te ocorre, ou é a tua primeira reação, apesar de haver provavelmente muita gente que não acredita nisso, mas quando é confrontada com tempos piores ou situações menos boas, recai automaticamente para a coisa da religião, porque é o que faz sentido, suponho. Sim, é um chão para as pessoas, não é? Sim. Dá algum conforto. Eu consigo entender isso perfeitamente. Mas na minha família, praticamente toda a gente é religiosa. Ah, sério? Sim. Os teus pais também? Não. No caso da minha família, assim mesmo, direta, ninguém é propriamente religioso. Ok, isso é a ideia que eu tinha. Apesar de que os meus pais casaram-se pela igreja, batizaram o meu irmão, batizaram a mim, e o meu pai estudou num seminário durante algum tempo, mas na altura era onde ele podia estudar. Certo. E os irmãos e os pais e familiares do meu pai são religiosos. Do lado da minha mãe, ela não tem irmãos, mas os meus avós são religiosos, e tios-avós, e etc. É tudo religioso, portanto eu convivi e fui forçado muitas vezes a conviver sem querer com essas coisas, com esses raciocínios. E sei, por exemplo, que a minha avó, do lado do meu pai, que já morreu, que se culpabilizava por parte da família não ser religiosa. A sério? Sim. Que sentia que tinha falhado perante Deus. Estamos a falar de fantasmas, ovnis, etc. Eu acho que isso também me incomoda, ok? Incomoda-me um bocado. Mas eu não lhe tenho o ódio visceral que tenha tudo quanto é assunto religioso e manifestação pública ou privada da religião. E eu acho que é porque fantasmas, ovnis... Lá está, como vocês estavam a dizer, temos um bocado de controle sobre isso, ou podemos verificar, mas é mesmo a ideia de que não é algo de sobrenatural que nos tire o controle da vida.
em absoluto. Porque se eu de repente disser que acredito em certas vertentes da religião, estou no fundo a dizer que há algo para além de mim que dita para onde é que eu vou, o que é que eu faço, que pode influenciar o mundo à minha volta. E isso incomoda-me tão profundamente, porque quase que tira o mérito à minha própria existência e à minha própria luta pela vida, porque é quase o que é que me vale lutar se tudo isto é influenciado por um Deus ou uma entidade. Mas isso é quase um pouco determinismo versus livre-arbítrio. É um bocado. Bem. É um bocado. Por isso é que é um assunto que me toca tanto, penso eu. Enquanto que fantasmas, se existir, eu acho que não existem. Eu acho que não faz muito sentido que existam, mas se existirem, existem. É tipo existir uma caneta ou não, mas não é algo que mude o meu controle ou propósito sobre a vida, ou que me faça lutar mais por isto ou lutar mais por aquilo, não é? A não ser que o fantasma me viesse pedir para eu falar com os seus entes passados para explicar uma mensagem qualquer. Eu por acaso sempre sonhei com ter o fantasma do Einstein ou algo do género quando andava no liceu a dizer-me as respostas às perguntas dos testes. Também nunca aconteceu. Mais uma vez estamos a mostrar como estas coisas levam todas ao objetivo próprio, não é? Há pouco tinhas a história da pista de obstáculos religiosa e agora o fantasma do Einstein. E eu lembro-me quando era miúdo tinha muito exatamente nesta lógica. Eu lembro-me de pensar, quando eu ainda conseguia ter algum semblante de pensamento assim mais religioso, mais se eu der isto, dá-me aquilo. Então eu lembro-me de dizer, relativamente ao futebol, se eu amanhã posso não ter um 5, mas deixa-nos ganhar este jogo, por favor, e tal. Isso aconteceu-me, eu lembro-me de ser muito novo e me aconteceu. Mas era isso. o teu próprio jogo de futebol ou da tua equipa profissional? Da minha equipa. Okay. Que era outra coisa que me fazia confusão, era porque é que está toda a gente a ver o jogo? Ou aquele típico do agora que comecei a ver o jogo, vão ser os golos, ou mais vale não ver o lance porque depois é golo. E é tipo, what the fuck? Mas superstição. Exatamente, a superstição incomoda-me um pouco da mesma forma, porque é mais uma vez o assumir que temos uma influência absurda nas coisas, ou que as coisas estão totalmente fora do nosso controle. Isso incomoda-me tanto. Acho que é porque sou obsessivo com controlar o mundo à minha volta. Não, mas isso provavelmente advém daí também, porque eu acho que a superstição tem mais a ver com a tentativa de controlar aquilo que não consegues controlar. Uhum. Daí também ser bastante comum surgirem superstições por exemplo, no gambling, em casinos e coisas do género, porque não tens controle nenhum. É óbvio que há estratégias mais ou menos bem sucedidas, mas não tens tanto controle aí como seria desejável. Então surgem todas essas se eu jogar aqui só às terças-feiras, ou se eu bater 3 vezes na mesa antes de coisa, pronto, quer dizer, mais ou menos acho que é daí que vem também todo o tipo de superstições. Tem cuidado com os gatos pretos, quer dizer, porque assim és muito mais feliz na vida, que também é uma coisa que não, não podes propriamente controlar, mas... Olha o livro Segredo, é o mesmo tipo Exato. de coisa. O que eu acho que me incomoda mais na religião, em particular na religião católica, é que das várias vezes que eu fui forçado a ir à missa, mesmo mais recentemente em casos de funerais em que vou por respeito, é que existe todo um ambiente de carneirada, de não pensar, de deixar o pensamento aos outros, que me incomoda. Eu acho que para mim é particularmente isso que me incomoda na religião. É o não... Ou seja, é o quebrar o individualismo, individualismo não no sentido de uma pessoa ser egoísta, mas no sentido de cada um ser como é e quem é, em vez de estar a seguir umas regras sociais ou religiosas que são impostas. Certo. E também o facto de, já que falei de funerais, eu acho que o culto da morte na religião católica é dos piores que existe. O culto e em que sentido? No sentido de... Portanto, o culto não é propriamente a palavra que eu quero bem, mas é o... Não consigo lembrar agora da palavra, mas é... A forma como é representado? Não. A forma como as pessoas lidam com a morte. O preto, o luto, é isso, é o luto. O luto da Igreja Católica acho que é péssimo.
E existe, no meu entender, um certo culto da morte. Por exemplo, eu tenho uma tia-avó a quem morreu um marido relativamente recentemente e ela todos os dias vai ao cemitério. Veste-se sempre de preto. E tu não irias a um cemitério? Eu não iria ao cemitério. Porque isso, ir ao cemitério é... Ou seja, atribuires um certo significado a ires ao cemitério é assumires que existe algo de paranormal, no meu entender. Ou seja, que existe algum significado por os restos da pessoa estar ali. A não ser que tu me digas, ok, eu vou honrar a tua memória. Ou só tentar lembrar, ou sentir que de algum modo Sim, está mas mais eu acho próximo que e isso- isso incomoda-te? Eu acho que isso se faz no dia a dia e nos sítios onde tu encontravas essa pessoa. Não é no cemitério. Tens algum Porque sítio onde é a gostes de mesma pensar? coisa- O quê? Tens algum sítio onde vás para pensar, por exemplo? Não, Tu? propriamente. É porque eu acho que nesse caso pode ser um pouco desligado da religião, pode ser aquela questão do este é o momento que eu tenho no dia para pensar nesta pessoa. Certo, só que em primeiro lugar eu acho que isso é, no caso, por exemplo, da minha tia-avó, é uma coisa que a impede de seguir em frente. Eu não acho que ela deva esquecer o marido, mas não deve ficar perpetuamente presa à memória dele. Achas que se ela não tivesse contacto com a religião, ou se não tivesse tido que... Sei que esta é uma pergunta esquisita e difícil, mas Sim, isso é muito hipotético. que faria o mesmo tipo de coisa? Não sei, nem é propriamente necessariamente isso que está em causa, é mais a cultura que nós temos aqui. Não Ok. é que, eu acho que é um bocado a cultura que vem da Igreja Católica, mas é um bocado a cultura. Por exemplo, os funerais e ir ver o corpo da pessoa. Eu acho que isso não faz sentido. Eu não quero ficar com a imagem da pessoa. A última imagem que eu quero da pessoa não é da pessoa num caixão, morta e sem vida. Aquilo não é a pessoa. É o corpo dela. É o corpo dela só, não é? E acho que isso é tudo errado. Acho que seria muito mais interessante, muito mais produtivo, no meu entender, que as pessoas se juntassem quando existisse uma morte de alguém, as pessoas juntavam-se e tinham uma festa em que se falava da pessoa, das boas memórias, das boas coisas que aconteceram, de como é que as pessoas o conheceram, das histórias de como é que a pessoa era, o que é que tinha de bom, o que é que tinha de mau. Lembrar a vida da pessoa ao invés de estar ali simplesmente a sofrer. Isso é o que tu disseste, é muita cultura da religião católica, do ter de sofrer, e sofrer por isto, e sofrer por aquilo, e temos de nos punir, e o caminho envolve sempre esta luta, é quase uma luta contra a vida por um Deus, não é? Nós somos umas formigas que vieram cá para sofrer, e a mim também me incomoda profundamente. Sim, exato. Eu acho que um Deus fosse como é que eles costumam dizer? Fosse benevolente, exatamente, que fosse completamente benevolente, não quereria isso das pessoas, não é? Quer dizer, eles dizem, tu tens que mostrar nesta vida que mereces a felicidade eterna. Mas isso não faz sentido, porque ele, para já, se ele for omnisciente, sabe logo à partida se tu mereces ou não. Outra coisa que me fazia imensa confusão era isso, é os pensamentos. Certo. Tipo, o facto de existem estas 3 coisas que o Deus supostamente é da Igreja Católica e que ele não pode ser as 3 ao mesmo tempo. Ele não pode ser omnipotente, omnisciente e benevolente. Não pode. Uma dessas coisas ele não é, para aquilo fazer sentido. Certo, ok, estou a compreender. Já, mas tens noção da Holy Trinity, portanto não há nada que tenha que fazer sentido. Sim. Mas em relação a isso dos funerais, não sei se estou de acordo, sabes? Ok. A festa em que se fala da pessoa, etc. Idealmente, julgo que os funerais já poderiam ser isso. Estão lá as pessoas todas juntas. Ok, está lá o morto numa caixa. Não é? Sim, mas se tu vires, não é bem isso que acontece nos funerais. E o discurso dos padres ou não sei, das pessoas que estão lá a fazer o ritual todo católico, aquilo é horrível, no meu entender.
Aquilo não é manifestação de felicidade pela vida da pessoa nenhuma, é quase Exatamente. estar a punir as pessoas. Estão aqui, estamos aqui porque morreu e... Eu acho que em vez de se celebrar a vida, foca-se na morte. Exatamente. Em vez de uma pessoa pensar, ok, esta pessoa teve a vida dela, já a viveu, chegou ao fim, ok, é natural, acontece com toda a gente. Vamos celebrar o facto desta pessoa ter vivido e a influência que ela teve em cada um de nós. Mas não. O que se faz é vamos ficar a matutar no facto de toda a gente morrer e de Exatamente. ser péssimo e de como a morte dessa pessoa certo, nos influenciar. Mas também é um pouco difícil distanciar-te de morreu esta pessoa de quem eu gostava. Claro que sim. É Claro. difícil ficar ali contente e É assim, olha, eu não digo que as pessoas tenham que estar ali a rir-se e a divertir-se como se estivessem num casamento, por exemplo. Não acho que seja isso. Acho é que em vez de existir esse ambiente negativo, podia ser mais nesse sentido, de celebrar a vida, de em vez de teres o padre a dizer que ele morreu, mas foi um bom homem e vamos encontrá-lo depois, mais tarde, quando morrermos também, não sei o quê, e agora está junto de Deus. Não, vamos ter alguém que o conheceu a dizer, pá, esta pessoa marcou-me porque fez isto, esta pessoa era fixe porque fez isto, aquilo e aquilo que influenciou estas pessoas. Claro. Eu gostava muito dele porque ele me fazia sempre rir quando fazia X. Um pouco como a imagem que temos dos funerais nos filmes americanos. Exatamente. Eu, por acaso, é uma coisa que nunca vi pessoalmente alguém ir falar que não a entidade religiosa. Exato. Sim. É que para mim, os funerais, aqueles felizmente poucos a que assisti, deixaram-me sempre muito incomodado, porque pareciam quase que era um pretexto para espalhar mais fé católica. Parecia que não se estava ali por causa da pessoa, mas apenas para pegar nesta cambada de cérebros que estão aqui e doutriná-los ainda mais, para continuarem a propagar esta ideia da fé católica que é muito importante para nós, por este motivo e por aquele. E isso incomoda-me profundamente, porque eu quero que as pessoas não sejam endoutrinadas. Eu detesto essa coisa de irem para a catequese, de serem batizados, etc. Para mim, as pessoas deviam ser capazes de decidir por si, e funerais entram neste mecanismo de reforço da Igreja Católica. Porque para mim, o que se faz com o corpo depois, se queimam, se não, isso estavas a dizer de ir ao cemitério, não me incomoda muito. Porque as pessoas têm a sua maneira de lidar. Também sou da opinião. Não é questão de ir, é mais o que isso acarreta nas pessoas que têm a obrigação de ir, que sentem a obrigação de ir. Ok? Se tu quiseres ir porque achas que isso te faz bem e queres ir pensar e lembrar a pessoa, tudo bem, claro, eu não acho que seja necessariamente errado. Certo. Agora, no caso da minha tia-avó, ainda para mais, a janela da cozinha de casa dela dá para o cemitério. Epa. Onde o marido está enterrado. Então, também, a irmã dela que vive com ela já apanhou muitas vezes a olhar para lá, pela janela. Sim, também vai é um lá bocadinho todos os mais dias. difícil. Claro que é mais difícil, mas o facto de o cemitério para ela representar o último repouso dele e para ela isso ter um significado maior do que simplesmente estão ali os restos, foi só um sítio para pôr o que restava, que não é ele, tem influência. E é aí que eu quero chegar. Mas também é normal que as gerações mais velhas tenham maior... isso pese mais para elas, porque eu lembro-me quando era miúdo e andava lá no Alentejo. Há lá velhotas, já na altura eram velhotas, que eu nunca as vi senão vestidas de preto, porque o marido às vezes já tinha morrido há 20 anos e mesmo assim continuavam todas de luto e pronto, era assim, não é? E depois já começa a ser um pouco... A minha bisavó do lado da minha mãe, eu nunca a vi sem estar de preto. Porque quando eu nasci já o... Mas é que aí não é propriamente a religião. Quase. Eu diria que aí se trata mais da coisa social. Porque é
o que é que as vizinhas vão dizer, e especialmente em aldeias, o marido ainda só morreu há 15 anos e já não anda de luto, é logo a rebaldaria na aldeia, e para não dar asa a esse tipo de coisas, pronto, então andamos todos de preto até morrermos nós, quer dizer. Sim, eu entendo e concordo com isso. Acho que existe uma grande pressão social para isso. Mas acho que isso também advém do facto de isso fazer parte um bocado da cultura cristã, não é? Sim, sim. Isso acontece porque supostamente tens que estar de luto e, portanto, por isso é que existe essa pressão social. Ela não apareceu do nada. Do nada, exatamente. Não foi uma coisa... Quer dizer, apareceu do nada, obviamente, não é? Mas o que eu quero dizer é que apareceu influenciado pela igreja, no meu entender. E que pensas então que se não houvesse a igreja, que se calhar não haveria essa tendência, ou seja, essa tendência dos funerais e de ir ver os mortos, etc. Sim, eu acho que existiria menos. Okay. Porque pelo menos as pessoas da minha família que não são religiosas, todas pensam um bocado mais assim. Eu, o meu irmão, a minha mãe, alguns primos que não são propriamente religiosos, primos e primas, pensam todos um bocado mais nesse aspecto, nessa forma de estar. Eu percebo. E quando temos a infelicidade de ter que ir a um funeral, normalmente ficamos fora da capela à conversa. Exatamente. Entre nós e como se fosse um dia razoavelmente normal, vá. É quase como se tu te sentisses culpado, pelo menos comigo às vezes acontece isso, é quase como se eu me sentisse culpado por não estar a ter o mesmo tipo de sofrimento, entre aspas, que as outras pessoas. Estas pessoas vêm aqui, estão todas aqui neste sítio católico, mas assim, e vão todas ao cemitério, pá. É quase como se eu fosse menos por não fazer isso. Mas não é, eu sei que não é assim, mas é um bocado difícil uma pessoa fugir deste sentimento porque estamos tão rodeados desta religião católica. E aposto que este sentimento também contribui para eu não gostar da religião. Sim, mas é isso, eu acho que isso é o fulcral de que eu não gosto da religião católica. É o tal que sentiste culpado, não é? Sentiste mal. Culpabilização, punição, restrição. Exatamente. E já não lembro com qual de vocês dois é que falei, se calhar foi com os dois, que é, se vocês tivessem a possibilidade de carregar um botão e terminar com a religião, fosse em público ou em privado, qualquer tipo de religião que fosse, vocês faziam isso? Ou seja, imagina um tipo que não tem fé católica, não tem fé cristã, a única coisa que ele faz é acredita que se fizer uma coisa qualquer maluca de abanar uma panela na perna direita, que de repente da semana seguinte lhe vai correr ligeiramente melhor. Ou que, por exemplo, tem uma vida para além da morte que vai ser boa, fora da fé convencional, ou também de acordo com a fé convencional. Vocês carregavam num botão para de algum modo terminar com isto? Não, eu acho que se a única coisa que o botão fizesse fosse fazer com que deixasse de haver a necessidade de impor a religião às pessoas, aos outros, ou essas crenças aos outros, aí sim, sem dúvida que o faria. Agora, não acho que deva acabar, porque eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de acreditar naquilo que querem e não acho que haja necessariamente nada de errado em ser religioso. Acho que existe de errado é na forma como as religiões que nós temos no mundo em geral são. Ok. Mas essa necessidade de impor contradiz, se retirares isso, depois contradiz algumas religiões, quer dizer. Sim, claro. Mas o que eu diria era, se pudesses retirar esses aspectos da religião e tornar todas as religiões tolerantes perante toda a diversidade de outras religiões e de falta dela, que sim, sem dúvida que carreguei no botão. Agora, acabar com a religião, não acho que tenha que ser uma coisa necessariamente negativa sempre. Acredito que haja pessoas para quem a religião seja extremamente importante e que sem ela estariam perdidos no mundo. Eu também acho isso. E eu compreendo que seja útil para muitas pessoas.
Mas incomoda-me que uma coisa que é tão obviamente irracional exista no mundo. E quase que estava disposto a dizer, ok, vocês vão ser infelizes, mas ao menos não vão estar com esta ideia menos racional na vossa cabeça. E isto a longo prazo vai ser bom para a sociedade como um todo. Porque faz mesmo imensa confusão ser prática normal do dia a dia, achar que ter um pensamento irracional é uma questão de liberdade. Mas é uma questão de liberdade. Mas eu não queria que fosse, porque devo ser um fascista de meia tigela. Mas... és um autoritário. Exato, basicamente. E portanto, eu já não me lembro que resposta é que dei a esta questão de carregar no botão. Acho que foi com o JJam. Sim, tu disseste que carregavas, sim. Mesmo que fosse em privado, tu carregavas. Desde então que tenho andado a pensar, se calhar não carregava, mas certamente fazia com que deixasse de haver manifestações públicas de religião. De qualquer forma. Porque eu acho que isso propaga um pensamento que não é saudável para a sociedade como um todo. E acarreta grande pressão e influência social, porque não é só o ser em público. De forma geral, o pensamento religioso está sempre associado a uma certa... Bem, tu não fazes isto, logo não vais para um sítio correto, não vais para o sítio certo, ou não és tão puro. É quase sempre judgmental, penso eu. O que manifesta-se sempre em as pessoas ou serem contra ou tentarem ser mais próximas. Acho que é muito difícil tu ficares indiferente a uma manifestação religiosa de alguém, seja de que religião for. E acho que isso tem detrimento na sociedade atual. Portanto, manifestações públicas eu certamente carregava num botão para acabar com elas. O que é evidente que é uma coisa extremamente opressiva. Eu sei disso. Uma demonstração pública, desde que não seja com o intuito de forçar os outros a fazer algo, acho que não tem nada de errado por si só. Não influenciará as pessoas o mero facto de estares ali a manifestar-te religiosamente? Se tu fores por aí, não podes interagir com pessoas, porque tudo te influencia. Então, mas basicamente o que tu propunhas era ser uma espécie de droga ilegal agora. Era só em vossas casas. Claro que Achas que isso iria resolver o problema? Não, é evidente que isso iria ter o efeito contrário. Ok? É evidente que ia ter. Como se pode ver campanhas legalize países, e nos países da Europa do Leste, onde houve comunismo forte, eles são países muito religiosos, exatamente por causa disso, porque o comunismo impedia a religião e era proibido ser religioso. Portanto, as pessoas eram religiosas em segredo, e isso só fortaleceu a religião. É natural, nós humanos temos um bocado sempre a cena de sermos atraídos para aquilo que é proibido. Eu fiz esta pergunta no Twitter a um tipo e ele respondeu que preferia carregar num botão para educar as pessoas, para elas deixarem de ter essas crenças. E apesar de eu achar que essa resposta é uma resposta bem dada, eu acho que não é simplesmente uma questão de educação. Ou seja, eu acho que de facto pessoas com maior grau de educação têm muito mais tendência a não ser religiosas, porque percebem o quão irracional é a maior parte das crenças religiosas. Mas eu acho que mesmo pessoas completamente racionais vão ter crenças religiosas que podem ser más para elas. Não sei se vocês concordam com isso. Antes de mais, vou dizer eu que provavelmente já não lembro qual foi a resposta que dei. Acho que disseste que não carregavas no botão. Certo, por causa da paz de espírito que a religião providencia muito provavelmente muitas pessoas. Exatamente. Quer dizer, a mim o que me chateia na religião é o double standard. A minha religião é que faz todo sentido, claramente. Esse maluco que está aí a dizer baboseiras na baixa, mas nota-se logo que é estúpido. Quer claro. Dizer, ou todas as outras religiões, mas nota-se logo que isto não funciona, que isto é parvo. Mas como é que não conseguem aplicar a mesma perspectiva a eles próprios?
É a questão clássica de todos os religiosos atuais são ateus perante todos os deuses menos um, não é? Menos o ateu só exato. vai mais um deus além do que a maior parte dos outros. Depende daquelas Exato. religiões que têm muitos deuses. Exato, tirando, por isso é que eu disse as modernas ou Eu percebo atuais. a ideia. Sim, é outra das coisas. Pedântico. Claro, sim. Lá está, é das coisas que me incomoda. É tudo isto. É tudo isto para mim é um balde de irracionalidade, de confusão, crenças espirituais, e eu não gosto disso. Eu gosto de ter controle da minha vida, lá está, obsessivo, e não quero acreditar que isso está fora do meu controle, e não quero acreditar, e não quero também ter um pensamento que seja contrário a um pensamento essencialmente científico, porque acho que é um tipo de pensamento mau para a vida das pessoas. Porque se eu começar a ter esse pensamento num assunto, ele vai lentamente sangrar para outros assuntos, e a dada altura o resto da minha vida está a começar a ser lentamente poluída por estes lapsos de lógica. Por isso eu não quero. Tenho que discordar um bocado, porque eu acho que isso é ignorar uma parte importante do teu ser, que é a parte emocional. A parte emocional é, por definição, não racional. É assim, isso é verdade, sim. Acho que nunca tinha pensado bem nisso. Mas eu acho que o pensamento científico é bom e é necessário em certas partes da vida. Em outras partes da vida, demasiado pensamento científico provavelmente vai te trazer infelicidade. No fundo acabavas como o Spock. Aquele tipo frio e calculista. Exatamente. Eu não conheço Star Trek. Pronto. Eu conheço então. um pouco só. Não conheço mesmo. Para perceber a referência. Eu nem a referência percebi. Sei quem é, não sei mais nada. Só conheço a cara. Se calhar nem a cara. Conheço a mão. Conheço a mão, exatamente. Que eu só consigo fazer com a minha mão esquerda, mas não com a minha mão direita. O quê? Isso é um fenómeno. É verdade. Não é não. Eu acho só consegues com a esquerda? Com a esquerda consigo fazer isso na boa. Também, é. Com a direita não. Não consigo. Ora, vês? 2 fenómenos. Estou a fazer exatamente ao mesmo tempo. Não consigo. Alternadamente. E conheço mais pessoas assim. Com a direita é absolutamente impossível. Com a esquerda... Eu até faço. Olha, faço tipo com a coisa ao Spock. Spock. Não é fácil, mas dá. Então experimentei fazer tipo o Spock e depois fecham e abrem o indicador e o mindinho. E deixam-os do meio lá. E depois alternam. Isto é fácil. Olha aí. Não é nada fácil. E eu acho que isto é genético, pá. Eu acho que já li antes que isto é genético. Mesmo fazer com o esquerdo é bastante complicado. Para mim. É muita coordenação. Não funciona sempre. Como vocês sabem, eu sou o rei do desporto e da coordenação. Então eu estou premiado e galardoado. Me ver aquelas peças de xadrez todas. Eu suponho que isso também seja uma coisa que se possa treinar. Por acaso acho que não. Eu acho que isto é genético. Acho que é como aquela coisa do dedo. Não. Do dedo grande. Eu acredito que consegues treinar. Porque... eu acho que não. Eu sinto que há aqui uma restrição mesmo física. Possível. Não. Então, mas por exemplo... Na minha mão esquerda é muito claro que às vezes funciona perfeitamente. Outras vezes que eu simplesmente não consigo. Portanto é uma questão de coordenação. Então, mas mete lá a tua mão. Ok, pega na mão direita e utiliza a outra mão para forçar aí a fazer. E agora larga. Comigo boa. Não, comigo está a voltar, porque eu estou a sentir que há aqui um mecanismo qualquer interno que está a puxar. Do mesmo modo que há. Sim. Eu sinto aqui uma cena que está a puxar, que isto não é propriamente natural, mas isso treina-se. Treina-se? Com uma tesoura chegas aqui e cortas. Se bem que há coisas que são de facto geneticamente adquiridas. Sim, por exemplo, dobrar os dedos ou dobrar. Exato, a língua, os dedos, o polegar. Por isso é que eu acho que isto deve ser uma coisa geneticamente adquirida. Olha, eu vou pesquisar aqui. Sim, da mesma forma que eu consigo franzir a sobrancelha direita extremamente facilmente, mas a esquerda já não. Acho que tens de ir ao médico, que isso está um problema sério aí. Não, porque o meu irmão consegue muito facilmente a esquerda, mas não a direita. Ok. Pronto, ficaram com os genes trocados. Exatamente.
Isso chama-se Vulcan Salute. Por acaso tem uma coisa, tem origens judaicas. Mas chama-se Vulcan Salute. E está aqui um excelente fórum de internet, uma mailing list de 2009, em que uma pessoa muito sábia diz: ensinaram-me na escola que na verdade é genético. Portanto, aí tem, é genético. Não acredito. Esta pessoa, não sei. Estou convencido. Já está aqui a dizer que é genético. Que é genético? Não, desculpa, que é isso que estavas a dizer, Gijan. Ok. Isso. E o que é que eu disse? Da origem. Sim, pois eu sei. Foi eu. Então, foi o próprio ator que explicou, portanto acredito. Peço desculpa, lá está. Eu não estou muito a par de Star Trek e os seus atores. ou os seus cumprimentos bizarros que apenas metade da população consegue fazer, porque é obviamente uma característica genética. Há pouco falávamos do Bob Ross. Então o que é que ele faz? Ele pinta e dá uma espécie de aulas de pintura enquanto está a pintar, não é? E leva lá animais de vez em quando, mas de forma geral é um tipo que está a partilhar uma postura de vida alegre. Sim. É uma postura de vida extremamente zen. Seria eu sei que tu és muito fã desse tipo de posturas de vida, não é? Sim. E que gostavas de fazer a experiência de ir um dia sozinho viver numa montanha? Não. Ok, não. Não, acho que isso seria o contrário de zen, para mim. Ah, é? Sim. Porquê? Porque a socialização é importante. A solidão é, para mim, é o contrário de... Percebo. O contrário de zen. Percebo perfeitamente o que estás a dizer. Apesar de eu ser uma pessoa que passa muito tempo sozinho e que gosta de passar muito tempo sozinho. Mas estar sozinho é diferente de... Solidão. Solidão. Também compreendo isso perfeitamente. Isso foi por acaso uma cena muito difícil quando eu vim para aqui. A sério? Então conta. Sim, porque, não sei, até aí acho que tinha a hipótese de estar sozinho montes de tempo, caso quisesse. Mas aqui, eu sei que o primeiro ano em que tive de ir à faculdade foi mesmo muito esquisito, porque estava literalmente acompanhada toda a hora. Pronto, aqui em casa... eu pensei que ias dizer ao contrário. Não, aqui em casa tenho as duas senhoras, não é? Uhum. Então estava sempre aqui alguém. Na faculdade, obviamente, onde passava montes de tempo, sempre rodeado de gente. E chegou ao cúmulo de, eu lembro-me, de até no período em que eu ia a pé daqui para lá, ia acompanhado muitas vezes, o caminho todo até lá, e depois vinha de lá para cá com mais pessoas a pé. E era mesmo literalmente, nunca estava sozinho, e isso era muito complicado. Sim, e eu acho que cheguei a ir lá abaixo antes ia, agora também vou com alguma frequência, mas antes ia com alguma frequência também lá abaixo, e quando ia lá abaixo era tipo um bocadinho de pronto, agora posso ficar aqui um bocado sem ninguém à volta, apesar de ter os meus pais em casa. Sim, mas eu compreendo. Mas é diferente. Fogo, não consigo imaginar como é que é estar sempre com gente à volta, pá. A toda a hora. Isso deve cansativo. Ser. Isso deve, cansativo. Isso deve ser muito. A palavra. Deve ser muito cansativo. Houve também uma coisa que nós falámos, foi sobre o conceito do Deus Criador. Para mim, era a única forma de um Deus que eu conseguia aceitar, mas causa-me tanto conflito porque eu não gosto. Lá está. O Deus Criador continua a ser algo, no fundo é aquilo que tu disseste, que é quem é que criou esse Deus? Fico perplexo. Isso causar tanta impressão às pessoas. Porque a ideia que eu tinha era, ok, há este Deus que é todo poderoso e faz tudo, e essa ideia do mas quem é que fez o Deus? Primeiro, uma coisa que nunca me vinha à cabeça. O que é que fez? Para que é que ele está cá? Qual é o objetivo disto tudo? What's the purpose? Não, assim, o objetivo, para mim está tudo relacionado. Ele lá sabe, não é? Ele é que, se ele, pronto, isto era o meu raciocínio, não é? Se sim, ele criou as coisas, ele é que sabe para que é que criou as coisas, não é? Agora, no fundo, eu acho que passou um pouco de, a minha relação com Deus passou um pouco de
pronto, dizem-me que é bom e tal, se calhar é melhor fazer as coisas que eles dizem, mas isto é parvo e para que é que eu vou fazer isto? Isto é tudo balelas. Eu sei que houve ali um ponto intermédio em que ainda estava um bocado na dúvida, em que a minha reação já era mais do género: se houver Deus, é um palhaço e não quero nada com ele. Pronto, e depois passou para acho que isto não há mesmo nada e não faz sentido nenhum. Mas eu lembro-me de haver aí uma altura em que estava mesmo com essa reação mais de ira perante a ideia. Exatamente. E no fundo acho que a religião sinto. mexe um bocado com esse tipo de... é muito emocional, lá está. É verdade. Mas pegando no que tu disseste acerca de quem é que criou Deus, normalmente o que dizem é que Deus sempre existiu. Não foi criado. Pois. Sempre existiu. Ok. Mas para mim, então eu digo, ok, então se Deus sempre existiu, é mais fácil. Ignoras Deus e dizes, ok, o universo sempre existiu. Pronto. Mas não está existiu. sempre a retirar uma camada. Pode ter sempre existido se considerares o Big Crunch e Big Bang, por exemplo. Ok. Ou outra coisa qualquer que ainda não conhecemos. Exatamente. Tenho aqui a stream do Bob Ross aberto. Sim. Uma das cenas que ele costuma dizer, já sei o que é. Espetacular, é a cena do... Ele diz: There's no mistakes in life, there's only happy accidents. Que é tipo... Sabe, a forma como ele diz as cenas... Eu percebo, sim. Tudo tem quase uma magia positiva, não é? Exatamente. Digamos que podemos olhar para o nosso grupo de há 2 anos e dizer que era quase o contrário disso, não é? Sim, e ele ativamente diz: tu consegues fazer, de género, se achas que não consegues pintar aquilo, you can do it, é o teu little world, you can do whatever you want, e não sei o quê, estás a ver? E depois faz, aí já é um bocadinho a cena de calculismo, porque ele faz parecer um pouco que é spur of the moment e que está a decidir ali na altura o que desenhar. Vamos meter aqui uma árvore, quando ele na realidade já tinha o quadro pronto, e ali fazia basicamente uma cópia do que já tinha feito. É sério? Sério. o gajo era instrutor militar. E depois fartou-se de gritar tanto com as pessoas que disse: nunca mais grito com ninguém, graças. E depois pronto. Nice. Vai da Pacific. Nice. Acho que faz falta o pessoal ter esse tipo... Não, mas acho que faz falta o pessoal ter esse tipo de pensamento positivo. Eu não digo ter os pensamentos positivos do estilo: ei pai, eu vou fazer com que o bem aconteça se pensar o suficiente. Mas não ter uma postura negativa para tudo na vida, não estar sempre a procurar os erros, as falhas dos outros, porque toda a gente falha e toda a gente erra. Não estar sempre a agueirar. Eu acho que esse tipo de mentalidade, muito contra o que nós pensamos, acaba por ter um impacto extremamente grande na nossa vida e na vida dos que nos rodeiam. E acho que faz falta ter pessoal com esse tipo de pensamento de não te preocupes, tu vais conseguir, acontece uma coisa má e eles dizem: não há problema, eu vou conseguir resolver isto. Acho que em parte por causa da pressão toda que nós temos atualmente para ter sucesso, que é frequente mandarmos a nós mesmos abaixo, ou nem sequer temos tempo para saborear as nossas pequenas vitórias pessoais. Sim, isso acaba por ser também um bocado a cena de nós damos sempre mais foco aos negativos do que aos positivos. É verdade. É uma questão faz parte de ser humano. Sim, eu lembro-me de ler alguns que acho que era preciso no mínimo 3 coisas positivas para abafar uma negativa. Ok. Não me lembro agora do número exato, mas era um número, se calhar 3 até era pouco. Deve ser para aí 7. É mais eu sei que era um número que era uma disparidade considerável lá. Claro.
Vocês sabem o que é a aposta de Pascal? Sim, tenho uma Pascal's ideia. Wager? No fundo, ele acha que não... Ou seja, ele acha que não podes saber se existe Deus ou não. Então mais vale viveres de uma forma em que tens mais a ganhar. Exato, que é porque se existir, tu morres e acabas num sítio não muito agradável. E pá, sempre me causou tanta confusão este tipo de crença, porque é tão obviamente uma falácia por tudo. Mas quando eu era mais novo, houve uma pequena altura em que eu pensava um bocado assim, que era, epá, isto se calhar mais valia eu estar a acreditar, porque se esse gajo existir mesmo, pá, fogo, lá vou eu e fico com o guarda no inferno. Epá. E depois também me acontecia o pensamento do estilo, pá, já fiz tanto, já falei tanto mal da religião que agora já não dá para voltar atrás, agora já só posso continuar a falar mal, pá, opa, mais vale ser forte na minha posição. Já estou no inferno. Exato, já estou no inferno. Mas lá está, isso vai bater com uma coisa que me incomoda na religião também, que é, eu não preciso de ser religioso e seguir aquelas coisas todas que eles dizem para ser uma boa pessoa. Sim, Eu considero-me uma boa pessoa. Exatamente. Mas não sigo nada daquelas coisas e acho que a maior parte delas são estúpidas. E acho que se existisse um Deus benevolente e omnisciente e omnipotente, ele entenderia isso. E eu acho que a minha forma de viver seria mais de acordo com um Deus do que a deles, porque a deles para mim não faz sentido. Eles estão a impor restrições na vida que não fazem sentido. Claro, eu também acho. E uma coisa que me incomoda bastante tem a ver com a sexualidade. É que existe uma forma de ver a sexualidade em todo lado. Sim. Como se fosse um pecado, uma coisa antinatura. Exatamente, um tabu, Quando não é? é a coisa que é mais natura possível. Porque sem ela não existe a espécie. Não sei se é o mais natura possível. Claro que é o mais natura possível. Percebo o teu argumento. objetivo de vida é procriares. Sim, está bem, mas é claro que o teu objetivo na vida é procriares, mas isso não quer dizer que seja o mais natura possível. Mas eu concordo com tudo o resto que tu disseste. Então, mas é uma coisa mas calma. Ou melhor, pode ser natura, ok. Que coisa é que é mais natural do que isso? Tens coisas ao mesmo nível, que é comer, respirares, beberes. Ok, tens razão. O que eu fiz foi associar o ser natura ao... Eu não acho que o facto de... Ou melhor, eu não acho que o facto de ser algo natura quer dizer que seja algo trivial e banal. E não sei se era isso que estavas a dizer. Não acho que seja... Mas eu acho que deveria haver muito menos a forma de estar de eu não posso fazer isto porque é um pecado, ou eu não posso fazer isto porque... Claro, concordo com isso, claro. Porque é errado e vou ser uma pega, ou quer que seja. Não, se não vais causar desconforto a ninguém, faz o que bem te apetecer. Ok. Não, eu com isso concordo tudo. O que eu não acho é que se deva partir desse pensamento para dizer o contrário, banalizar a sexualidade ou achar que aquilo que não é significativo porque é natural e que não tem intimidade, etc. Que é um outro assunto completamente diferente. Não, mas eu acho que o facto de ter intimidade é irrelevante? Um bocado óbvio. Ok. Claro. Não é? Tem, e ponto final. Mesmo que tu consigas banalizar, é uma coisa que não chegas à rua e chegas ao pé de uma pessoa e fazes o amor ali, não é? Eu, bebê. Não sei, se já experimentaste fazer isso, pode ser que funcione. Ora, aí está. Não, mas eu trabalho de casa para a próxima vez que falarmos. preferia não ser preso por violação, mas... Começamos assim da próxima vez. Obviamente estava a partir do princípio que havia consentimento. Exato. Claro, ok. Desculpa, estou aqui com uma experiência social. Fazer um amor. Exatamente. Passa aí a regueifa. E depois meto no canal do Joey Salads. Yeah. Isso é muito bom, esse canal. This Ethan! This Ethan!